Fala galera, está começando o quarto episódio do Estatuto da Cidade, Lei 10.257, aqui no Aretê. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho e compartilhar com seus melhores amigos. Hoje nós vamos do artigo 35 até o artigo 42b. Vamos lá? Seção 11. Da transferência do direito de construir. Artigo 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local ou alienar mediante escritura pública o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de: inciso 1, implantação de equipamentos urbanos e comunitários; inciso 2, preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; inciso 3, servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. Parágrafo 1º. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao poder público seu imóvel, ou parte dele, para fins previstos nos incisos 1 a 3 do caput. Parágrafo 2º. A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir. Seção 12. Do Estudo do Impacto de Vizinhança. Artigo 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privadas ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV, para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do poder público municipal. Artigo 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade, quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: inciso 1, adensamento populacional; inciso 2, equipamentos urbanos e comunitários; inciso 3, uso e ocupação do solo; inciso 4, valorização imobiliária; inciso 5, geração de tráfego e demanda por transporte público; inciso 6, ventilação e iluminação; inciso 7, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta no órgão competente do Poder Público Municipal por qualquer interessado. Artigo 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental, EIA, requeridas nos termos da legislação ambiental. Capítulo 3. Do Plano Diretor. Artigo 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º desta lei. Artigo 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Parágrafo 1º. O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades neles contidas. Parágrafo 2º. O plano diretor deverá englobar o território do município como um todo. Parágrafo 3º. A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. Parágrafo 4º. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão: inciso 1. A promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Inciso 2. A publicidade,
quanto aos documentos e informações produzidos. Inciso 3. O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Parágrafo 5º. Vetado. Artigo 41. O plano diretor é obrigatório para as cidades. Inciso 1. Com mais de 20 mil habitantes. Inciso 2. Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Inciso 3. Onde o poder público municipal pretenda utilizar instrumentos previstos no parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal. Inciso 4. Integrantes de áreas de especial interesse turístico. Inciso 5. Interessadas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. Inciso 6. Incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Parágrafo 1º. No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadradas no inciso 5 do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. Parágrafo 2º. No caso de cidades com mais de 500 mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. Parágrafo 3º. As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar o plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. Artigo 42. O plano diretor deverá conter no mínimo: inciso 1. A delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para a utilização, na forma do artigo 5º desta lei. Inciso 2. Disposições requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 desta lei. Inciso 3. Sistema de acompanhamento e controle. Artigo 42-A. Além do conteúdo previsto no artigo 42, o plano diretor dos municípios incluídos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter: inciso 1. Parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda. Inciso 2. Mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Inciso 3. Planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de desastre. Inciso 4. Medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres. E, inciso 5. Diretrizes para regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver, observadas a Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de interesse social, por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido. Inciso 6. Identificação e diretrizes para preservação e ocupação das áreas verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades. Parágrafo 1º. A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas geotécnicas. Parágrafo 2º.
O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições incertas nos planos de recursos hídricos, formulados consoante a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Parágrafo 3º. Os municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo, por ocasião de sua revisão, observados os prazos legais. Parágrafo 4º. Os municípios enquadrados no inciso 6 do artigo 41 desta lei e que não tenham plano diretor aprovado terão um prazo de 5 anos para o seu encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal. Artigo 42b. Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data da publicação desta lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo, inciso 1, demarcação do novo perímetro urbano. Inciso 2, delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais. Inciso 3, definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais. Inciso 4. Definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda. Inciso 5. A previsão de áreas para habitação de interesse social, por meio de demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido. Inciso 6. Definição de diretrizes e instrumentos específicos para a proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural. Inciso 7. Definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. Parágrafo 1º. O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor quando houver. Parágrafo 2º. Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o município ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 3º. A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas disposições. Galera, é isso aí. Esse foi o 4º episódio do Estatuto da Cidade, aqui no ART, Lei 10.257. Se você curtiu esse episódio, não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima. Tchau, um forte abraço e bons estudos.